Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Este é o programa Empreender Tecnologias, que começa mais uma vez aqui pelo canal 55 UHF da sua TV Unifev, Votuporanga, São Paulo. E nós estamos falando do LABIM, Laboratório de Comunicação da Unifev, onde nós estamos recebendo hoje a professora Adriana Silva de Oliveira Botelho, ela que é graduada em Psicologia, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, é mestre em Psicologia também e atualmente docente da Unifev, coordena o curso de pós-graduação Lato Sensu em Psicologia Organizacional do Trabalho. E ela também consultora, bem-vinda. Obrigada, Ramon. Obrigada pelo convite novamente. Aliás, no último programa, né, eu disse que iria convidá-la novamente. Então, mais uma vez. Cumpriu. Legal, bem-vinda. Gabriela Ishikawa, formada em recursos humanos, formada em recursos humanos. Formanda. Gestão, formanda? Maravilha. Formanda. E pretende trabalhar na área de gestão de pessoas. Muito legal. Gente, nosso bate-papo hoje é, vamos dizer assim, numa continuidade do outro programa, apresentar para o telespectador que nos acompanha toda semana as técnicas, né, as formas de se trabalhar pessoas no ambiente das empresas, de maneira que elas possam ter melhor desempenho. Eu começo perguntando, a psicologia organizacional e do trabalho e o campo do comportamento organizacional e os níveis de atuação da pesquisa organizacional e do trabalho são temas muito vistos e desenvolvidos no curso. Então, dentro do curso de Tecnologia e Recursos Humanos, a gente tem algumas disciplinas, né? E uma delas, algumas delas trabalham as questões de psicologia, principalmente de comportamento organizacional, né? Então, a gente tem tentado ensinar um pouco como entender comportamento das pessoas que trabalham né, dentro das organizações, porque na verdade assim, existem muitas explicações em outras áreas, né, claro, sobre o comportamento das pessoas no trabalho. E a psicologia tem tentado produzir um conhecimento aqui no Brasil, aplicado às nossas necessidades, né, nos últimos anos, que dê conta ou que ajude as empresas a ter um maior controle sobre esse comportamento, né? E que o grande objetivo é melhorar desempenho, uma produtividade e o nosso olhar mais voltado para as questões de saúde do trabalhador, de bem-estar, né, de deixar as pessoas mais saudáveis. Sim. E a nossa crença é de que quando as pessoas estão mais saudáveis, elas produzem mais. Sem dúvida. Né, elas ficam mais felizes no trabalho e têm um desempenho melhorado. Né? Claro, claro. Então, mas dá para dizer, Adriana, que existe peculiaridades diferentes entre, por exemplo, um europeu, uma empresa europeia, o trabalhador europeu e os brasileiros? Isso, existe muito. Então, exatamente. Então, a gente tem uma cultura, né, brasileira que tem particularidades que vão influenciar a forma de trabalhar no Brasil, que é diferente, né, do comportamento de outros países. Então, mesmo o europeu e o americano, então a gente vai ver diferenças, né, nas culturas. Então, essas diferenças, esse é um dos temas, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, que é a questão da cultura. Então, quanto que essas diferenças entre os países ou entre as empresas, na verdade, que a gente vai, né, mostrar aqui, influencia, e a gente gerenciar e entender essas diferenças vai fazer uma grande diferença no final para a gestão das pessoas e para a gestão da organização como um todo, né? Então é isso que a gente tem tentado entender. Então, os estudos em comportamento organizacional tentam entender alguns desses temas. Então, cultura, clima, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas você tocou no assunto de níveis de atuação. O que a gente tem tentado também? Ampliar os níveis de atuação, sair do nível operacional, da atuação do tecnólogo em RH, ou do gestor de RH e do psicólogo também, né, que atua nessa área, sair da área operacional, aquele que faz seleção, aquele que faz recrutamento, que faz treinamento somente, né, e ampliar a sua ação para um nível mais estratégico, então de pensar o que vai acontecer na empresa em termos de gestão de pessoas,
para o nível mais político, de poder da organização, se aproximar um pouco mais da direção da empresa, da tomada de decisão. Então, estar mais presente nesses níveis para poder discutir o que vai ser feito na organização, porque aquelas tomadas de decisões, aquelas coisas que estão acontecendo na empresa, vai influenciar o comportamento do trabalhador. E muitas vezes a gente tem visto que influencia negativamente, em função de não conhecer aspectos culturais, ou assim, de não administrar muito bem algumas características culturais e que acabam afetando o comportamento do trabalhador e o seu desempenho. Legal. Né? Eu quero perguntar para a Gabriela, porque eu vi aqui logo no início que você pretende trabalhar na área de gestão de pessoas. Mas não vou falar sobre pretender trabalhar, mas por que você resolveu estudar gestão de pessoas? O que te levou, como despertou? Era uma oportunidade boa? Você viu como uma atividade promissora? Ou queria mesmo conhecer mais sobre pessoas nas organizações? Eu gosto muito dessa área de lidar com as pessoas, né? Eu acho uma área bem ampla, recursos humanos, trabalha não só essa área de pessoas mesmo, mas também como departamento pessoal, eu acho legal. E é uma quantidade imensa de conhecimentos novos para adquirir durante o curso. Você já tinha noção disso? Você ia aprender muita coisa relativa à gestão de pessoas nas empresas. Isso, eu aprendi bastante, que eu não tinha noção, assim. Eu gostei muito do curso, eu pretendo trabalhar nessa área, me aprofundar mais. Legal. Muito bom. Mas, Adriana, agora eu estive vendo aqui que você disse que existem muitos temas que estão sendo pesquisados na área de gestão de recursos humanos, né? Cultura organizacional, clima organizacional, entre outras. Agora, essas pesquisas, elas são mais direcionadas a entender a relação das pessoas no ambiente empresarial ou a criar e desenvolver novas técnicas para que a empresa possa avançar no seu desempenho. Eu acho que uma coisa leva a outra. Então, à medida em que você compreende os fatores, então, quando eu estou estudando comportamento organizacional, por exemplo, eu sempre falo isso, a gente tem envolvimento é uma coisa, comprometimento é outra coisa, sim, motivação é outra coisa, clima é outra coisa, cultura é outra coisa, e a gente fala como se fosse tudo a mesma coisa. Então, quando eu entendo melhor que fatores são esses, o que é que está acontecendo na empresa que aumenta o comprometimento, o que aumenta a motivação, o que aumenta a satisfação, eu estou também entendendo e podendo criar técnicas e estratégias para melhorar essa satisfação, este envolvimento, este comprometimento. A grande questão é sempre essa, trabalhar para melhorar a consequência. Então, eu entendo o fenômeno, mas para trabalhar a consequência. Então, se o trabalhador ele não está satisfeito, ele não está envolvido, qual é a consequência? O que acontece na empresa? Ele não vai trabalhar. Ele falta, ele atrasa, o desempenho dele é rebaixado, então ele podia produzir 50 peças, 200 peças, e ele não vai produzir os 50 que estavam previstos, ou as 200 que estavam previstas. Ele vai produzir 20, 35, 150... Então, a grande questão é exatamente essa, é entender o construto, entender o fator para fazer mudanças, né? Claro, então, claro. Aí eu entendo, a relação com o chefe, ele influencia a satisfação. Quando a satisfação está baixa, o desempenho dele baixa, ele falta, ele não se compromete. Sim. Então, a gente precisa trabalhar a chefia, a gente precisa trabalhar as relações. Então, quando eu entendo melhor o que impacta no comportamento do trabalhador, sim, eu fico mais capacitada para fazer a mudança na empresa, para fazer a gestão daqueles fatores, claro, e aí ter uma mudança no comportamento. Então, eu acho que é uma coisa que leva a outra. Quanto mais eu conheço o fenômeno, sim, mais eu tenho condição de fazer intervenção e que essa intervenção seja mais efetiva. Legal. Gabriela, agora você dizendo que quer trabalhar na área de gestão de pessoas, qual seria o nível, a atuação que você espera? Que atividade você pensa em desenvolver numa empresa? Olha, eu gosto bastante de desenvolver essa parte de desempenho mesmo das pessoas, né? Claro. Eu acho legal a gente
ver o que pode ser melhorado dentro da empresa em relação ao funcionário. Eu gosto bastante dessa área, eu quero aprofundar nisso. Bacana. E capacitação e treinamento, você acha interessante também? Também. Eu acho legal o treinamento, porque através do treinamento que as pessoas se aprofundam mais dentro de algum... Do ambiente tem mais conhecimento. Do conhecimento da sua área. Né? Isso. Para atuar. Né? Legal. Bom, a gente estava falando um pouco das pesquisas. Essas pesquisas têm também a intenção de inserir um caráter mais científico nas atividades de gestão de pessoas? Isso é legal, isso é legal. Exatamente. Então, uma preocupação da área de psicologia organizacional do trabalho, e a área de comportamento organizacional e gestão de pessoas hoje, é entender cientificamente esses fenômenos, então tornar mais efetiva a nossa ação. Porque ou qualquer profissional trabalha em RH, né? Então, capacitar cientificamente, tornar a ação mais... uma intervenção que possa realmente ser medido o resultado. Claro. Então, quando eu proponho uma ação, qual vai ser o resultado que eu quero? Se eu tenho medidas mais efetivas para lançar mão, se eu tenho instrumentos validados para a nossa população, por exemplo, então eu tenho uma escala de clima organizacional. Eu já vi muitos profissionais montar uma escala de clima, pega um questionário lá, coloca as perguntas que ele acha que são as que influenciam o clima e vai lá e pergunta para as pessoas o que elas acham daquilo e diz que fez pesquisa de clima organizacional. Quando a gente está fazendo pesquisa de clima organizacional hoje, a gente tem usado instrumentos que foi validado por um cientista, um professor que é da área, que testou o instrumento, que testou as perguntas, se aquela pergunta realmente coisas que afetam de verdade o clima, né, que tem a ver com o clima, e aí tem toda uma validação que a gente chama, né, que é, na verdade, estudar se aquele instrumento está medindo o que ele pretende medir. Porque se você está fazendo uma pesquisa para medir alguma coisa e, na verdade, não está medindo aquilo e você usa aquele resultado para fazer a intervenção depois, o resultado da sua intervenção vai ser negativo, ou não vai haver resultado, porque você estava se baseando numa pesquisa que não tinha validade. Claro. Então, essas pesquisas hoje têm dado um suporte muito interessante para a gente atuar hoje, né? Para entender o fenômeno e para intervir também depois, né? Legal. Gabriela, esse aprendizado na universidade, quando você vai para o mercado de trabalho, você acha essencial que o uso dessas coisas? Essas coisas vão ajudar a ser uma profissional de recursos humanos melhor? Com certeza, a gente aprende isso dentro da faculdade, né? Vários projetos e pesquisas a gente faz já dentro das empresas, para a gente já treinar dentro das empresas como que funciona realmente, né? No dia a dia da empresa. Eu acho que a gente já sai pronto já para trabalhar nessa área. Muito Eu bom. fiz um projeto com a turma dela, né? Sim. Fazendo a pesquisa, eles tiveram que ir à empresa, entrevistar, aplicar as escalas. Nós fizemos uma pesquisa de qualidade de vida no trabalho, na verdade. Né? Nessa disciplina a gente fez qualidade de vida no trabalho. Mas eu faço pesquisa de clima organizacional com os alunos da psicologia também, nesses mesmos moldes. Legal. De cultura, de clima. Eles vão, mesmo no modelo que eles fizeram, eles vão para as empresas e fazem, aplicam os questionários, fazem as entrevistas, aplicam as escalas, né? Para entender antes de propor uma ação de intervenção. Então, primeiro eles diagnosticam, né, o que a gente chama de diagnóstico psicossocial, diagnostica quais são as questões que estão influenciando e aí para depois fazer uma proposta de intervenção, fazer a intervenção, depois a gente faz de novo o diagnóstico para ver se melhorou ou não, né, se houve resultados ou não. Muito legal. Bom, a gente vai para o intervalo agora. Pensando e já recordando para você em casa que o nosso tema de hoje é sobre gestão da cultura e do clima organizacional e a saúde do trabalhador. E também já antecipando para vocês que vamos conversar muito sobre esses instrumentos, sobre essas intervenções na organização, que podem produzir grandes mudanças e muitas melhorias. Esse é o programa Empreender Tecnologias que você está acompanhando pela TV Unifev. A gente volta já logo após o intervalo. Aguarde.